Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora e também você que nos acompanha através de nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva, num oferecimento de Temperos Pilão Mineiro e também num oferecimento de Brasnica. Hoje o meu convidado é muito especial e eu aproveitei a vinda dele à Capelinha para poder trazê-lo ao nosso programa, porque realmente é uma pessoa que tem um destaque, venceu na vida, mas tem muita história por trás disso até chegar na vitória. É um filho de capelinha, podemos dizer assim. Na palestra ele contou pra gente que ele se sente capelinhense sim, apesar de não ter nascido em Capelinha, ter nascido em Belo Horizonte, mas foi criado até uma boa fase da vida aqui na nossa cidade. Estou recebendo com satisfação aqui o Bento Meirelles. Bento, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Jailson, Rádio Aranãs, aí por essa oportunidade. Espero que no nosso papo aí seja ótimo para todo mundo. Será, com certeza. Rapaz, primeiro, parabéns pela palestra que você apresentou ontem no Cicobi. Realmente foi uma coisa louvável e que mostra que é possível, tendo trabalho, tendo dedicação. Por que surgiu o quadro Memória Positiva? Hoje, muitas vezes, quem influencia é quem não tem, muitas vezes, uma história para influenciar. Por mais que a gente note que muitas pessoas, com aquela democratização que você até disse na sua palestra ontem, que é muito interessante dar voz para as pessoas, mas é muito interessante também e louvável quando as pessoas influenciam para o bem. O influenciar para o bem é o mais importante. E a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, já que você influencia justamente com esse sucesso para o bem e conseguiu muita vitória depois de muito trabalho. Me fala um pouquinho sobre a sua infância. Beleza, Jailson, vamos lá. Eu nasci em Belo Horizonte, como você falou, com 9 dias de vida, se eu não me engano, eu vim para Capelinha. Então, realmente, eu me considero um capelinhense, né, pela criação. Saí daqui só com 14 anos, mas minha infância foi uma infância muito boa. Eu falo que as pessoas que, né, eu vejo lá em Belo Horizonte, pais que criam crianças lá em Belo Horizonte, eu falo, cara, não é a mesma coisa, assim. Eu acho que a pessoa ter a oportunidade de crescer numa cidade pequena, viver uma vida tranquila, poder brincar com os amigos ali, né, no final de tarde, é uma coisa que não tem preço. Então, assim, foi uma infância muito feliz. Meus pais aqui, né, talvez algumas pessoas aí podem conhecer, é o Serginho e a Lidinha, né, do Café Aranãs. Então, eu sempre estava acompanhando eles em tudo, né, apesar de sempre estar lá estudando, etc. Eu sempre acompanhei meu pai e minha mãe na parte do trabalho. Né, são super trabalhadores, desde que eu conheço os dois trabalham pra caramba, então eu sempre estava lá na indústria, sempre estava lá no escritório, aprendendo a trabalhar e entendendo um pouco como que é a dinâmica de trabalho. Eu acho que isso foi uma das coisas que construiu muito a minha... Eu falo que você tem que ter uma filosofia de trabalho. Geralmente isso vem do seu pai, da sua mãe, pode vir de um chefe bom que você teve, mas a filosofia de trabalho minha eu conheci com meus pais. Que realmente, assim, que eu lembro do meu pai e da minha mãe é eles trabalhando. Eu lembro eles trabalhando. Nunca faltou nada na minha vida, nunca tive, né, não estiver presente na minha vida, mas eu lembro que eles me ensinaram muito o valor do trabalho, o valor da dedicação. E eu acho que isso foi muito interessante. Outra coisa que foi o que eu falei lá na palestra é que eu sempre senti Capelinha uma cidade diferenciada, né? Então, assim, não é falando mal das cidades aqui ao redor, mas às vezes eu ia nas cidades aqui ao redor, eu via mais parado. Em Capelinha eu vi o povo com uma mentalidade diferente. Né? Até tem umas cidades que eu conheço muito lá de umas outras regiões aqui de Minas, que eu tenho mais vivência também. E eu vejo que Capelinha o pessoal é mais empreendedor, o pessoal quer fazer diferente, o pessoal quer construir uma coisa nova, né? Tanto de empresa nova que está aqui agora. Quando eu saí, tem 2 anos que eu não venho pra Capelinha, né? Então, assim, quando eu volto aqui, vi já várias empresas novas e, assim, isso me dá muito orgulho, porque eu acho que tem essa cultura empreendedora em Capelinha. Então, acho que isso também foi uma coisa que me moldou muito aqui, né? Foi uma infância muito tranquila, eu estudei, né? Nem existe mais na Escolinha Faz Arte, lá no Bar das Acácias. Depois Tia Daisy. Tia Daisy. Tia Daisy aí acho que foi a tia de muitas pessoas aqui, né? Verdade. Então aí um abraço, tia Daisy. Depois fui pro Manuel Espego e fiquei anos e anos lá, até a época que eu formei para poder fazer ensino médio lá em Belo Horizonte. Você tem mais 2 irmãos, não é isso? São 2 irmãs. 2 irmãs? Isso. Sim. Agora,
Interessante é que essa sua saída, ela foi muito precoce, né? Você saiu daqui com 14 anos, imagino, 14, 14 15 anos. Isso. Aham. E como é que foi essa saída, aquele momento da partida? Porque a incerteza, ela bate, né? Você sair sem saber que mundo te espera lá fora. Como é que foi isso? Vamos lá, Jair. Acho que é bem legal, assim. Eu sempre gostei de, eu sempre gostei de Capelinha, assim, né? Tive vários e vários amigos aqui, não tinha nada a reclamar. Mas realmente, quando eu ia para Belo Horizonte, eu senti uma coisa diferente lá. Eu falava assim, gente, aqui parece que as coisas acontecem mais rápido. Uhum. Então, eu tinha essa dinâmica na minha cabeça quando eu era mais novo. E aí, quando eu fiz os 14 anos, e eu falei para meus pais, falei assim, ó, quero ir para Belo Horizonte. E meus pais, né, eu era o Gosto falou, tinha duas irmãs, que é a Bia e a Kel. A Bia já tinha ido para Belo Horizonte, a Kel tinha ido para Belo Horizonte, eu era o único que estava aqui. Uhum. Então meus pais ficaram meio assim de eu ir, né, de ser o último filho a sair de casa, eles queriam eu por um tempo a mais. Mas tem uma escola lá, que é a escola que eu queria estudar, que era a Escola de Formação Gerencial do Sebrae, que é uma escola de curso técnico em administração e ensino médio. E eu falei, pai, eu quero fazer isso, que eu quero ser empresário, quero ser empreendedor, etc. Eu quero ir nessa escola. Ele falou, ó, Bento, se você passar lá, você pode ir. Senão, você fica aqui, né, nas outras escolas. Aí eu passei, etc. E fui pra lá. E eu acho que, assim, isso que você falou é muito verdade. Você tem um pouco daquele frio na barriga de como que vai ser, mas eu acho que me moldou muito. Porque no momento que eu fui morar, né, com 14 anos, longe dos meus pais, tinha que pegar ônibus, né, pra poder ir. Porque assim, parece pequeno, né, mas quando você é um menino de 14 anos, tá numa cidade totalmente nova, né, você tem que se virar pegando ônibus ali. É perigoso, né, cidade maior, Claro. é sempre perigoso, não tem como. Então, acho que me moldou um pouco na criar responsabilidade. Uma outra coisa também que eu acho que foi bem legal, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo em mim, eu tinha muito. Eu acho que meus pais me deram uma educação muito boa, que eu criei um senso de responsabilidade. Então, por exemplo, eu tava lá na minha escola. Minha escola era uma escola bem liberal, assim. Por exemplo, você podia sair dela a hora que você quisesse. Não tinha portão fechado e tal. Se você quisesse não ir na aula, você não ia. Tinha lá a questão de falta, etc. Mas se você quisesse ir, ninguém ia reclamar tanto. E eu criei essa responsabilidade de, mesmo tendo toda essa coisa, né? O pessoal ser tranquilo lá, eu quase nunca faltava aula, assim. Eu vi outras pessoas matando aula, etc. Mas eu acho que essa responsabilidade, ela me deu essa visão de, assim, pô, tem que fazer por onde ali, né? Tem que estudar, né? Tem um porquê de estudar ali. E aprendi muita coisa lá, tanto que depois eu vi que as pessoas que estavam matando aula, que não levavam a escola a sério, não tiveram um futuro tão bom, né? Uhum. Então, às vezes a gente fala isso pra gente nova, né? Fala assim, ô menino, você tem que estudar, que senão você não vai ter um futuro tão bom. Os meninos acham que a gente tá brincando, mas na verdade é a verdade. E não é só que, tem que, né, sempre estudar tudo, etc. Assim, tem que ter responsabilidade, né? Igual o pessoal me pergunta, faço faculdade? Não faço. Cara, tem que ter responsabilidade, assim, às vezes, né, porque você quer, às vezes não precisa, mas às vezes, mas se você tem uma responsabilidade ali de estar trabalhando, de estar buscando, etc. E esse foco seu, esse comprometimento, você teve dificuldades na escola, dificuldade em matéria específica? Como é que foi essa vida escolar sua? Boa. Aqui em Capelinha eu tive muito, assim, né? Eu contei até ontem, tem um vídeo meu também no meu Instagram que eu contei, que eu falo que eu era uma criança que é engraçado, eu tive minhas fases, né? Por um tempo eu achava que eu era inteligente. Aí teve uma outra fase que eu achei que eu era burro. Aí teve outra fase que eu achei que eu era inteligente. Depois eu achei que eu era burro. Aí agora eu tô dando certo. Talvez eu seja inteligente, né? Mas eu ficava na dúvida. Se é que eu sou burro ou se é que eu sou inteligente. Mas realmente, assim, quando eu era novo, e aí foi um ponto que eu falei, teve até umas pessoas que me procuraram, porque eu vejo que tem algumas pessoas que têm dificuldade em escola. Então, se tem alguém aqui ouvindo, né, que tem dificuldade em escola, acho que o meu caso é um caso bom para dar essa visão para as pessoas. O que eu acredito, Jair? Hoje eu tenho 120 funcionários, estou contratando mais 50, já trabalhei com vários tipos de pessoas, mas eu realmente acredito que existem perfis. Acho que tem pessoas que realmente têm habilidades, e aí, pô, nascidas, desenvolvidas, mas realmente eu acho que pessoas têm perfis diferentes de outras. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade com matemática. Muita, cara, muita dificuldade. Inclusive aqui, eu lembro até hoje, né, a tia Eliane, que era lá do Manuel Espego, também já foi professora de várias pessoas aqui em Capelinha. Ela foi uma pessoa que, assim, mudou muito minha vida, porque eu tinha muita dificuldade em matemática, e ela virou e falou pra minha mãe, ó, se esse menino não melhorar, ele vai bombar. E aí minha mãe começou a me colocar em aula particular, me ajudando a desenvolver, etc, porque matemática não entrava na minha cabeça. Até tem uma coisa que eu cito que é engraçado. Até hoje,
Né? O pessoal fala, Bento, tá lá dando certo, deve ser um gênio, né? Foi uma coisa aqui pra todo mundo. Até hoje eu não sei fazer a conta de multiplicação. Sério? Até hoje. Aí o pessoal pergunta, mas Bento, como que você passou? E aí eu acho que vem um pouco dessa dinâmica minha de, eu acho que eu sou inteligente, né, no final das contas. Acho que sim. Só que na verdade eu acho que eu sou insistente. Acho que eu sou insistente e trabalhador. Sabe como que eu fazia pra poder fazer as contas? Então, pessoal, eram umas contas gigantes lá de multiplicação. Eu lembro até hoje, eu entreguei a prova pra Tiliane, tava lá os resultados, né? Aí ela olhou os resultados lá da prova e falou assim, mas cadê a conta? Você deve ter colado de alguém, ué. Cadê a conta? Só tá aqui o resultado, não tem como fazer isso de cabeça. Aí quando ela virou a página, uma soma na folha inteira de trás. Então eu fazia umas somas que ela fazia assim, ó. Ela ia, descia, ia, descia, ia, descia. Eu fazia uma soma Tentando gigante. entender o que você Então, tinha assim, feito. então eu ia na soma. Eu ia no cálculo de soma, que assim, parece loucura, né? Se a gente parar pra pensar. Às vezes um Em vez multiplicação de multiplicar, gigantesca. você somar pra Só chegar que na multiplicação. acho que esse que era o ponto. Assim, eu tinha essa dificuldade? Tinha. Só que eu dava um jeito. Eu falava, bicho, eu não tenho como, eu tenho que responder esse negócio. Então eu ia lá, fazia assim, 1 milhão de contas. Então, assim, foi um negócio que eu tinha muita dificuldade. Entrei na faculdade tendo dificuldade. Mas, mesmo assim, hoje eu sou uma pessoa, né, que eu tenho muito. Eu sou a pessoa que puxo toda a parte financeira da empresa. Eu sou a pessoa que consigo entender muito a dinâmica ali de indicador, de parte financeira, de demonstrativo financeiro da empresa. Então, assim, isso me afetou? Não me afetou. Só que eu também não botei na minha cabeça que eu nunca ia poder ser bom em matemática. Né? Acho que às vezes algumas pessoas falam assim, não, eu sou de humanas, né? Eu não dou bem com matemática. Cara, eu sei, talvez você tenha perfis que você não vai dar bem com matemática, ou com história, ou com outra coisa. Mas sempre tente ser o melhor em tudo que você puder ser. E essa foi muita filosofia que seguiu minha vida. Então, assim, hoje isso não me afeta em nada. Fiz minha faculdade, formei em administração. Em administração, né, lá no IBMEC, eu tive cálculo 1 e 2. Não é normal, né, ter isso de administração, mas no IBMEC tinha. Tive cálculo 1 e 2, então, assim, fui no ápice da matemática e passei. Acho que muito por ser muito dedicado e ser responsável. O que eu vejo você não precisa ser o maior gênio do mundo, né? Até porque ser gênio ou não é meio que sorte, né? Ou você nasce ou você não nasce. E é 1% que é assim. Mas você tem que ter responsabilidade e garra para poder buscar e melhorar nos pontos que você é pior. Então isso foi muito minha dinâmica de estudo. Aqui em Capelinha, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu já dei uma deslanchada melhor. Aí você chegando em Belo Horizonte, como é que foi o seu dia a dia nessa chegada lá? Você achou estranho? Teve algum tipo de dificuldade lá para poder começar a vida escolar? Como é que foi? Assim, eu acho que talvez a gente tem dificuldade quando a gente sai do interior, né, pra capital, que é tudo que eu falava, o pessoal zoava, né? Então, o sotaque, né? Por exemplo, aqui em Capelinha a gente fala, em vez de elástico, eu falava liguinha, né? Me dá a liguinha aí. O povo, como assim? Em vez de estojo, era bolsinha. Me dá a bolsinha aí. O povo, bolsinha, o que é bolsinha? Janela, banana e tal. Então, né, nosso sotaque tem. Eu acho que até perdi hoje em dia um pouco do sotaque, mas esses foram das dificuldades. Mas era mais brincadeira, né? Ninguém, acho que, fazia maldade, não. Era mais brincadeira do povo, mas é uma dificuldade que quem vai pra BH tem. Mas aí acho que adaptar mesmo a criar esses novos amigos, né? Acho que chega uma época da sua vida que você fica mais velho, que você não faz mais novos amigos, né? Acho que é mais aqueles amigos que você construiu ali, né, na infância e tal. Então até hoje eu tenho muito bons amigos de infância, né, que eu fiz aqui em Capelinha. Lá em BH, né, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer bons amigos lá, mas eu vejo relato de gente que sempre tá querendo voltar pra Capelinha, né, ou que tá em BH e tá tentando a oportunidade pra voltar pra cá, porque sente falta, né, dos amigos, da família. Sim. Eu creio que para você não deve ter sido tão difícil essa parte de relacionamento, que todos nós sabemos, e por conhecer o berço que você teve do seu pai, da sua mãe, né? Eles realmente são pessoas muito tratáveis, doce de pessoas, né? Tratam todo mundo muito bem, e a gente nota isso em você também. Você conseguiu herdar isso, puxar esse tratamento do Serginho, da Lidinha, e isso abre muitas portas, né? Você ser educado, chegar a ser tratável, isso facilita muito, né, Bento? Demais, já isso, demais. Eu tava no Sebrae, eu lembro que o meu pai conseguiu para mim um estágio, né? Porque no último ano do Sebrae você fazia um estágio numa empresa. Eu fiz numa empresa que era Atlântica, que inclusive eles tiveram fazenda aqui, né, perto na região.
E eu fiz estágio lá e, assim, era isso, assim, eu tratava todo mundo bem e era super proativo, né? Eu lembro que eu fazia tudo da minha área, ia nas outras áreas e ia procurando trabalho. O que eu ia fazer e tal, resolvia coisa de todo mundo. E logo depois o pessoal já me chamou para trabalhar, né? Trabalhei um mês no escritório deles lá nos Estados Unidos. Então, acho que o seu legado, ele... a forma que você constrói a sua... o seu perfil ele mesmo, ele conta muito, né? O próprio Warren Buffett, né, que é um investidor americano, né, uma das pessoas mais ricas do mundo, ele falava que você construir uma reputação demora uma vida inteira. E você destruir ela demora 5 minutos. Isso é muito verdade, né? Então, assim, acho que você construir uma reputação, né, boa, de uma pessoa que é boa de lidar, uma pessoa que é boa de fazer negócio, isso é muito importante. Eu vejo gente que às vezes até nem dá tanta atenção pra isso, né? Às vezes, faz um negócio ali, um negócio meio, né, meio esquisito e tal, sai brigando com as pessoas ali, depois vai fazer outro negócio. Cara, Já vai levando essa você referência vai levando negativa. um pouco desse coisa, né? Em cidade pequena isso é muito verdade. Só que até em Belo Horizonte, se você for, você vai encontrar isso. O pessoal pega referência, fala assim, essa pessoa aqui, como é que é? E graças a Deus, assim, eu construí minha carreira lá, depois eu tive participei de muitos grupos empresariais lá em Belo Horizonte, então eu fui construindo essa reputação, esse networking lá, que inclusive conheci meu sócio, na mínimo, em um desses grupos empresariais lá. Então, como eu tinha pouca referência em Belo Horizonte, participei muito desses grupos, sabe? Eu vou entrar numa área aqui agora, ô Bento, porque a gente sabe que muitas vezes quem vem seguindo, igual você disse, que a lembrança sua de infância é ver seu pai e ver sua mãe trabalhando no Café Aranãs. É uma empresa muito conceituada, muito bem administrada ao longo dos anos, muito sólida. E o que muitas vezes todo mundo imagina é que aquele filho vai ser o sucessor naquela empresa ali, naquele ramo, porque ele viu os pais fazendo aquilo ali o tempo todo, e muitas vezes o filho fala assim, não, eu vou aprender um pouco mais, vou além e vou voltar e vou administrar a empresa do meu pai. Você fez um caminho diferente desse, você optou não ficar na sombra dos seus pais, e não que isso seja errado, né? Porque muitas vezes essa sucessão é muito importante, a gente vê sucessores aí que são sucesso, eles fazem sucesso mesmo na sequência, mas você optou por seguir o seu caminho, escrever a sua história de outra forma. Como é que foi essa decisão e como que seus pais viram isso? Boa. Como é que foi então a história, Jair? Eu fui para Belo Horizonte, né? Então eu fiz Sebrae, depois eu fiz faculdade no IBMEC, e aí eu consegui um emprego lá, trabalhei no mercado financeiro. E eu trabalhei 1 ano no mercado financeiro, estava muito bem colocado lá, mas eu não gostava muito da dinâmica lá. Resolvi realmente sair, sem nenhuma outra oportunidade de emprego, só sair mesmo. Tava meio cansado, sabe? Aí resolvi viajar, né? Tirar uns dias, etc. E meu pai me chamou para trabalhar com ele, né? E aí foi a época isso foi final de 21. Aí explodiu pandemia. Foi final de 21 que eu comecei? Não, desculpa. Foi final de 21. Isso foi final de 2019. E aí, meu pai, ele quis... me chamou para vir trabalhar com ele aqui em 2020. Que aí foi realmente a época de pandemia. Então eu fiquei aqui com ele 1 ano. E a gente tem fazenda aqui, a gente tem fazenda... Como que é o grupo hoje, né? A gente tem fazendas aqui na região de Capelinha, ali em Aricanduva, né? Lorena. E a gente tem a indústria e temos fazendas no sul de Minas. Então, eu sempre ficava nessa dinâmica de vir para Capelinha, ficava alguns dias aqui, ia para Belo Horizonte, dormia, depois ia para nossa fazenda do sul de Minas. E é um batidão, cara. Inclusive, meus pais, eles trabalham demais, né? Que todo mês eles vão lá para a fazenda do sul de Minas, volta para cá, fica nesse trajeto que dá mais de 12 horas, né? Se você for direto, que é um trajeto muito pesado. E eu fiquei muito nesse batidão na época. Então eu não tinha muito uma casa, né? Eu não morava nem em Capelinha, nem no sul de Minas. Eu ficava nesse batidão. Às vezes também dormia dias em Belo Horizonte. E esse estilo de vida não me agradou muito. Igual eu falei, Jair, quando eu voltei para Capelinha em 2020, eu já estava fora da cidade. Eu já não morava aqui, tinha 12 anos. Então quando eu voltei, tudo para mim foi muito novo. Então eu tive que construir de novo minhas amizades aqui dentro. Sendo que a maioria dos meus amigos que eram daqui tava já em outras cidades, né? Nem tava mais aqui. Então, acho que isso somado à questão da pandemia, né? Que o pessoal não tava com tanta coisa para fazer e tal, me deixou com vontade de voltar para Belo Horizonte. Então, quis voltar para Belo Horizonte de todo jeito. Ao mesmo tempo, eu já queria também
trabalhar eu já também queria ter o meu próprio negócio. E aí, já, eu acho que isso também, aquilo que eu tava falando de perfil, isso é muito verdade. Eu acho que, assim, tem gente que tem perfil que, pô, vai chegar e vai trabalhar bem, né, junto com os pais, vai trabalhar bem junto com outros, né, sei lá, com o irmão, etc e tal. Eu queria construir um negócio meu, assim, sabe? Eu queria um negócio que eu liderasse, que eu pudesse puxar, que eu pudesse tomar as decisões. E eu vi que lá em casa, né, pelo meu pai já entender muito do negócio, tocar há muito tempo, não ia acontecer isso. Então, né, eu lembro que eu tive umas conversas com meu pai, com minha mãe na época, foi muito difícil, né, assim, acho que realmente meu pai e minha mãe queria me ver pegando a sucessão do negócio, mas eu não me via tanto, sabe? Então eu quis realmente ir para Belo Horizonte para tentar a sorte. E quando eu fui realmente e comecei a mínimo, eu não tinha uma noção, né, do que poderia ser, etc. Eu só senti que eu precisava tocar um projeto meu, né, e ver até onde eu podia chegar. Porque eu queria ver qual que era a minha capacidade ali, né? Eu sempre falei, pô, eu acho que eu sei algumas coisas ali, acho que posso ter sucesso com o meu próprio negócio. Só que realmente eu não tinha certeza. Então, quando eu comecei a empresa, né, e aí foi esse tempo de luta, eu consegui ver sim que eu tenho, né, uma certa facilidade para a parte do empreendedorismo, para a parte empresarial. E quando você é filho, né, e aí se tem alguém aí ouvindo que está, né, no processo de sucessão familiar ou está para suceder a família, acho que uma coisa muito importante, aí isso aí você falou, é a pessoa ter um pouco de histórico antes de entrar na empresa. Eu acho que é essencial, cara. Porque, por exemplo, a minha opinião é que nossos pais, eles nunca vão ver a gente como, pô, talvez pessoas que estão super prontas. Talvez eles vão sempre ver a gente como crianças, né? Igual eles viam há pouco tempo atrás. Então, acho que toda pessoa que for fazer sucessão, acho que tem que ficar alguns anos trabalhando fora, pegar uma vivência, pegar uma experiência, para depois chegar no negócio. Porque geralmente também eu vejo muito sucessor entrando no negócio e falam, tem que fazer assim, assim, assado. Só que a pessoa às vezes não tem, né, uma coisa de casa. E eu fui um pouco assim, né? Que eu sou um pouco cabeça dura e eu acho que meu pai também é. Então, assim, ficava eu e ele assim, eu acho que tem que fazer desse jeito. Ele, tem que fazer desse jeito. E você sabe uma coisa que muitas vezes é interessante, mostra que não existe uma regra geral? A gente vê, por exemplo, sucessores que o pai, vamos supor, toca uma empresa ali a vida toda, muitas vezes da forma amadora que era antigamente, anotando, fazendo notinha, que nem nota promissória não era, notinha de balcão, e administrando daquele jeito, e mandando um cobrador ir atrás, e administrando de forma bem antiquada mesmo. Sim. Aí o filho pega e sai, ou a filha pega e sai, vai lá, estuda, pega e tal, fala assim, nossa, meu pai, minha mãe estão tocando errado aquele comércio. Ele volta, quando ele volta e coloca o jeito que é correto de administrar, que se aprende numa faculdade muitas vezes, ele às vezes quebra o negócio ali. Exato. Por quê? Às vezes era aquele vínculo de amizade que fazia a gestão daquilo ali, que fazia o negócio funcionar. Sim. E isso a gente vê muito, né, Bento? Demais. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Igual eu falo assim, e falei ontem, a dificuldade de ter um negócio é gigantesca. Assim, eu realmente falo que empresário, e aí se você pegar empresário, no final das contas é a profissão, se você tem sucesso, que realmente mais paga no mundo. Então todas as pessoas mais ricas do mundo são empresárias. Só que a minha opinião é que também é porque a dificuldade é muito maior. Cara, é muito difícil, assim. Eu acho que todo mundo que é empresário tem que ter isso em mente. Então, se você é um sucessor e vai entrar lá, meu pai não sabe de nada. Com certeza você sabe muita coisa. Porque já tá ali rodando. Se o negócio tá rodando já tem uns anos e tá dando certo, com certeza você sabe muita coisa. Só que tem forma de melhorar? Tem forma de melhorar. Eu mesmo tenho vários. Hoje, eu tenho. Né, e aí eu acho que uma coisa que eu aprendi muito e talvez as pessoas podem levar para as empresas dele. E mesmo se sua empresa for pequena, não precisa ser uma empresa grande. Hoje, eu tenho. Na minha empresa tem alguns sócios, só que todo mundo já tem o cargo muito bem definido. Então não tem, mas qual que é não sei o que. Não. Uma pessoa faz isso, outra pessoa faz isso, outra pessoa faz aquilo. Que não fica muito aquela batalha de ego, etc. Tem um conselho também, um conselho que ele ajuda. Então, por exemplo, hoje eu sou o CEO do grupo. Tem um conselho, que é um conselho que ele meio que me ajuda com as decisões, e ele também vai me aconselhar ali nos pontos que eu vou tomar a decisão. Mas no final, eu sou a pessoa que toma a decisão palavra final. Exato. Sempre tem que ter uma pessoa que toma a palavra final. Eu já vi investidor que não investe em empresa, quando ele chega lá na empresa e fala assim, quem que é o chefe aqui? E aí, às vezes, tem, sei lá, 3 sócios e fala, não, todo mundo aqui é chefe. Ele não investe. Ele investe em empresa só se tiver uma pessoa que tem a palavra final. Por quê? Porque negócio é estressante, vai ter muita decisão que não é, cara, preto no branco. Realmente, às vezes você tem uma decisão lá que não é tão clara.
qual caminho você tem que ir. Só que você vai ter que escolher algum caminho pra ir. E aí você vai ter que falar, não, cara, eu acho que tem que ser nessa daqui. Aí outra pessoa, não, mas eu acho que aquilo, beleza. Mas eu tenho a palavra final e eu vou. Ao mesmo tempo que você, quando você é o chefe ali, você colhe os frutos, muito dos frutos do sucesso, você também é o maior responsável pelo fracasso. Claro. Então sua responsabilidade é muito alta. Então eu acho que em todas as empresas, né, se tem gente aí que trabalha em empresa ou é dono de empresa que está me escutando, tem que ter muito claro quais que são as funções do negócio. E sempre empresa familiar, o pessoal confunde empresa com família. Não pode ter essa confusão. A família é uma coisa e é fora. Quando você está na empresa, a empresa ela é uma instituição à parte. Então, assim, se tem lá o CEO, se tem lá o diretor de operações, se tem o diretor financeiro, etc., você tem que respeitar os cargos de uma maneira clara e não ficar levando pro pessoal, né? Então, às vezes lá o pessoal pega, chama atenção. Ah, não, mas você está chamando a atenção minha porque, né, a gente brigou quando a gente era irmão, que a gente é irmão, a gente brigou quando a gente era novo. Não tem nada a ver. Estou falando aqui de uma dinâmica empresarial. Então, acho que isso é um ponto que eu vejo muita empresa dando errado. Inclusive, eu tenho alguns conselheiros, né, na minha empresa que eles ajudam outras empresas justamente com essa parte de sucessão. Porque dá muito problema. Eles falam muito disso. De cada um ter os cargos muito bem definidos. Quem que vai fazer cada uma das coisas. Então, acho esse um ponto ideal aí, um ponto que todo mundo que está vendo aí tem que pensar, né? Eu já um pouco mais técnico, né? Mas eu acho que isso aí é um ponto legal para todo mundo que fala de sucessão, sabe? Sim. Eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e também Brasnica e volto já, nós vamos falar já sobre a Minimal Club, como que surgiu. Memória positiva. Temperos Pilão Mineiro. Olha, a qualidade dos temperos Pilão Mineiro é aquela qualidade que valoriza a sua culinária no dia a dia. Tem o tempero completo, tem o tempero sal, alho e cebola, tem também o corante, né, com a qualidade fantástica, e tem também os temperinhos como pimenta calabresa, tempero baiano, amaciante de carne e muitos outros que você encontra nos melhores comércios. Tem os molhos, né, muito bons também, como o molho de alho, o molho de pimenta batida, o alho poró cremosão, e tem também aquele sal para o seu churrasco, sal temperado. Enfim, são muitos produtos que no dia a dia você precisa ter na sua casa. Aquela comida com sabor diferenciado, sabe por quê? É porque tem temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. A Brasnica é uma empresa brasileira especializada na produção e exportação de frutas tropicais em geral e com destaque para a banana. Desde 1967, quando o imigrante japonês Yuji Yamada iniciou seus primeiros plantios de banana em São Paulo e buscando melhores condições climáticas, a produção foi expandida para o norte e sudoeste de Minas Gerais, além de Goiás e Tocantins. Chegou em Capelinha e atende toda a região, tanto fornecendo hortifruti de qualidade como adquirindo de nossos produtores, aquecendo nossa economia. Se sua empresa procura qualidade em hortifruti, a melhor opção é Brasnica. Estamos de volta com o quadro Memória Positiva, no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e também de Brasnica. Quase que eu falo Minimal Club no apoio do programa. Fica a sugestão também, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí como que foi começar o seu empreendimento e a escolha de qual nicho, de em que você ia seguir, de observar, de falar assim, olha, esse caminho aqui dá certo. Se eu seguir... Porque assim, a gama de oportunidades é muito grande para dar certo ou para dar errado. Como é que foi essa escolha? Legal. Acho que já todo mundo tá para começar uma empresa, ele sempre tem que pensar em o seguinte: o que é que falta no mercado? O que não tem no mercado que as pessoas estão procurando, estão dispostas a gastar dinheiro? Esse é o principal toda vez que a pessoa quer abrir uma empresa. E quando a gente tava... Eu lembro até hoje, era final de 2020 e eu tava olhando algum lugar que eu queria abrir uma empresa. Aí nós estamos falando no Bento com quantos anos e em que fase da vida, assim, em termos acadêmicos? Eu tinha 24 anos e eu já estava formado em administração. Então eu tinha 24 anos. Eu tava olhando o mercado, eu queria fazer alguma coisa, um empreendimento. E eu tava muito para fazer um e-commerce.
porque eu tenho um sócio que ele já tem uma vivência de e-commerce, etc. Eu queria abrir um e-commerce. Aí eu falei assim, beleza, vamos ver aqui qual que é o ponto. E a gente começou a ver uma dinâmica acontecendo, né? Uma tendência acontecendo. Então, acho que muitos empreendimentos, eles vêm de tendência. Qual que é a tendência que a gente viu? Os homens estavam parando de usar camisa polo, camisa social, camisa com estampa, né? Camisa toda colorida, para poder se concentrar em camisetas branca, preta, cinza, sem logo aparente. Então, assim, uma camisa 100% lisa. A gente viu isso acontecendo. E aí eu ia nos meus amigos, né? Eu comecei a ficar meio que encucado, né? Eu falei assim, gente, tá todo mundo usando agora a camiseta básica. Parecia uma tendência. E aí meus amigos perguntavam, cara, de onde que é essa camiseta sua? Você comprou ela aonde? Qual que é a marca? Muitas vezes eles falavam assim, essa daqui minha mãe comprou pra mim, nem sei qual marca que é. Ou então, não, essa aqui é dessas marcas vagabunda aí e tal. E eu via às vezes um cara que era um cara rico, que às vezes dia de semana ele usava uma roupa cara, e chegar no final de semana, que era roupa pra ele sair, ele usava uma camiseta básica ali de R$ 50, que era, né, um tecido ruim, não valorizava muito ele. Eu falei assim, gente, tem oportunidade aqui. Por quê? A gente tá falando de pessoas que agora querem usar essas camisetas básicas e vão usar ela pra sair de noite ali, num sábado, numa sexta. Porque isso tá acontecendo uma tendência. Só que hoje as opções que tem, ou tem uma logo aparente muito grande no peito, né? Então a maioria das marcas colocar uma logo grande no peito, ou o tecido não é tão bom. Então o que eu fiz? Construí um produto que tinha um tecido muito bom, com uma logo que não era aparente, né? Então a gente colocou aqui no braço, realmente para ficar escondido. E ela é super discreta também, etc. E comecei a fazer um marketing muito voltado para essas pessoas que queriam usar camiseta preta e branca. Então, pegando um pouco desse movimento minimalista, que aí é um movimento que aí a gente falou, cara, beleza, a gente vai fazer do movimento minimalista, a gente quer falar um pouco de comunidade, e aí veio o nome Minimal Club, né, que seria como se fosse um clube de minimalistas que estão ali, né, compartilhando de uma mesma filosofia de vida, né, de ter... O minimalismo, ele tem uma filosofia, né, de ser escolher menos coisa, ter menos coisa, etc. Então, foi muito da onde partiu, da onde surgiu a ideia da Minimal. E aí lançamos, né, eu falo que a gente acha que é uma das únicas marcas de moda que começamos com literalmente um produto. Era uma camiseta preta e uma camiseta branca, assim, era só. Era a única coisa que tinha, só. A marca começou com a camiseta preta e a camiseta branca. Então, assim, hoje você vê várias... O ideal, né, o normal de uma marca de moda era já começar já com um portfólio já completo. Uhum. Isso, de anos e anos, o mercado é todo assim. Começa com calças, começa com polos, começa com camisetas, começa com bermuda. Só que, geralmente, acho que a galera se perdia muito nisso. Porque ao começar com vários produtos, a galera começava... Eles não conseguiam dar uma atenção e falar assim, o meu produto é bom por conta disso, disso, disso. Eles iam muito na parte estética, né? Então, geralmente, moda antigamente assim, alguns anos atrás, era muito a venda só pela estética. Então, assim, eu tenho uma estética que é legal, aí o cara pegava um conceito de marca, né? Então, por exemplo, teve marcas que bombaram, que era marca de surf. Então, bomba, mesmo sendo um cara que nem surfa, nunca nem chegou perto do mar, mas ele compra surf. Skatista, né? Nos anos 2000, as marcas de skatistas, elas bombavam. Mesmo que o pessoal não andava de skate, mas é porque tem nessas fases da moda. Então, você teve de surf, você teve de skatista, outros esportes, né? E aí, polo, né? Que aí é a questão da polo, Ralph Lauren, etc e tal. Então, assim, tem muito disso na moda. Com a gente, na verdade, a gente foi em criar um produto de qualidade que fosse durável, com qualidade e conforto, que o preço não fosse exagerado. E aí conseguimos. E esse conseguimos, para poder chegar nesse conseguimos, como que foi, Bento, para você escolher justamente o tecido? Você falar assim, olha, esse tecido tem que ser o que eu estou procurando, Eureka, é esse aqui. Para essa escolha, como é que foi? Para fazer diferente? Legal, vamos lá. Quando eu estava fazendo o produto, isso que é aquilo que eu falei na palestra ontem, acho que você sempre tem que construir o seu produto pensando numa coisa que você acredita. Acho que você tem que ter um pouco da sua personalidade em cada produto que você faz, principalmente quando a gente fala de moda. Não tem como você pegar, vou abrir uma marca de moda, fazer uma coisa que você não usaria, então tem que ter sua personalidade, mas também tem que ter um pouco da construção em conjunto com o cliente. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fui abrir, eu falei isso ontem, eu vivia em página, né, Mercado Livre, Amazon, lendo comentários positivos e negativos sobre as camisetas que a galera vendia. Então eu vi que o grande dor que a galera tinha era a durabilidade. Então, camiseta que encolhia, camiseta que desbotava, camiseta que dava bolinha. Então eu fiquei assim, numa pesquisa gigantesca, que eu fiquei meses mesmo procurando diversos tipos de tecido para poder ver quais tecidos que não encolhiam, não desbotavam, não davam bolinha. E aí você entra até numa... quando eu comecei, né, acho que até um pouco
quando você é um empreendedor mais novo, assim, talvez até é bom, que você às vezes é meio ingênuo, né? Às vezes você acha que as coisas é muito fácil. Eu mesmo achava que, assim, vestuário não era tão difícil. Pegava um pano, costurava o pano, era isso. Depois eu fui entrando e eu vi o tanto de diferença que você tem de tipo de tecido, de tipo de trama, de formas depois que o tecido tá pronto, né? Você tem o acabamento dele. Então, assim, tem vários detalhes. Cheguei num tecido que é um tecido de algodão egípcio, com elastano, então dava um conforto legal e ao mesmo tempo o algodão egípcio ele não dá aquele ponto de dar bolinha, porque ele é um produto de mais qualidade. E feito por uma indústria que, assim, dava uma atenção super especial pro tecido. Então, por exemplo, questão da camiseta encolher, muita gente não sabe. Mas isso é até vamos falar que é uma reação até natural do algodão. Outros tecidos não, mas do algodão é até natural. Mas aí o que você faz? Se você quer que o produto não encolhe, você faz um processo de pré-encolhimento. Então o nosso produto ele sofre esse processo de pré-encolhimento. Porque aí, quando ele chega na casa do cliente, ele já foi encolhido. Só que aí beleza, ele está no tamanho que o cara comprou, né? Então ele não vai sofrer com aquilo. Então a gente conversou com muitas indústrias, achamos lá uma que era uma indústria que, pô, uma das maiores indústrias do Brasil. Eles começaram a fornecer pra gente esse tecido e hoje a gente já é o maior comprador desse tecido no Brasil. Entre todas essas grandes marcas, né? O que dá muito orgulho pra gente também. Eu vi na sua palestra o seu início, e quando vê o início, isso de certa forma dá uma esperança nas pessoas de mostrar que naquele início ali era apenas o seu quarto, e o seu quarto era tudo, né? Era o QG, era a base de apoio, era de vendas, era depósito, era tudo, você tinha que disputar espaço. Como é que foi esse tempo? Foi muito engraçado. Inclusive, tem as fotos lá que era meu quarto, e realmente o quarto lá do meu apartamento. Então lá ficava o estoque, né? Então aquele tanto de coisa. Eu lembro uma vez eu comprei até umas embalagens, elas vieram com um cheiro esquisito. Cheirou a casa inteira, cheiro de tinta, sabe? Cheirou a casa inteira. Então, assim, era meio que esse caos ali. É igual eu falo, gente. Eu vim de uma família realmente que me deu uma estrutura boa, me deu estudo, etc. Isso aí eu não posso negar. Só que, por exemplo, meus pais não me deram R$1 para poder montar um negócio. E uma coisa que eu falo muito antigamente era mais difícil você montar negócio, eu acho. Eu acho que hoje com a internet, principalmente no mundo de e-commerce, você consegue começar pequeno, você consegue começar sem muito investimento. E foi o que a gente fez, né? Tanto que a gente começou comprando 300 camisetas, né? Então essas 300 camisetas dava ali R$10.000. Comprando as 300 camisetas, pegando outros R$10.000 ali, fizemos os vídeos, né, que eram as propagandas, etc e tal, e aí começamos a rodar esses anúncios. Então, eu acho que esse início, eu sempre falo pra galera, gosto de mostrar aquela foto, que todo mundo tem que ter essa visão que, cara, é possível. Né? Não é porque eu não tenho R$1 milhão aqui de reais para poder começar uma empresa que eu não vou começar. Muitas vezes você pode começar um negócio pequeno e bombar. E isso não é só o meu caso, Jair. Eu conheço várias e várias pessoas do e-commerce que começaram assim, no quarto também da casa, começaram no escritóriozinho desse tamanhozinho e foram aos poucos, né, crescendo, foram aos poucos construindo a sua marca, foram aos poucos construindo essa estrutura. Então, eu gosto de citar isso para mostrar para as pessoas que é possível sim, né, se você tem alguma ideia de ter um produto que vai vender online, de começar a sua loja online, de que dá para fazer, dá para ganhar dinheiro. É difícil, né? Não é uma coisa que é fácil, né? Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Verdade. Tem 1 milhão de detalhes que você tem que aprender. Pô, se você acha que, igual eu falo, tem gente que fala, tem muita coisa complicada. Cara, a coisa mais complicada que tem é a parte tributária brasileira. Eu vendo para todos os estados do Brasil. Rapaz, tem uma regra tributária para cada estado do Brasil. Meus contadores trabalham dia e noite para poder calcular quanto imposto devido. Assim, então, toda uma dinâmica super difícil. Só que o legal é que, por exemplo, muita gente não sabe, o estado de Minas dá um incentivo fiscal para a loja online. Então, loja online paga menos imposto do que um comércio físico. Exatamente. Tanto que tem muitas lojas online que eles abrem em Minas, às vezes é de São Paulo, de outros estados, eles abrem em Minas justamente por esse benefício fiscal. Então, o outro motivo, para se você é de Minas, né, você é aqui de Capelinha, você é aqui da região, quer abrir um e-commerce, aqui você tem um incentivo fiscal de e-commerce, né? Procure seu contador, etc. Eles que fazem toda essa entrada ali na Receita Estadual, mas é um negócio que é um incentivo bem interessante para o empreendedor e para o Estado é muito bom, porque não tem como você vender no e-commerce, né, pelo menos nesse modelo nosso, sem emitir nota. Então, todo mundo paga o imposto, todo mundo tem um negócio bonitinho, né? Inclusive, a gente sempre foi uma empresa 100% muito arrumadinha desde o início, justamente por causa disso. Na sua palestra ontem ficou algumas coisas sem serem faladas. Você fez questão de não tocar, que foi a parte triste da coisa para poder chegar onde chegou.
Qual foi o momento mais difícil que você sofreu, que você teve momentos que você imaginou, não vai dar certo, vou desistir, o negócio é voltar para a capelinha mesmo. Que não vai... Qual que foi essa parte difícil? A empresa, é igual eu falo, assim, a gente cresceu bastante, hoje a gente tem 120 funcionários, a gente já atendeu mais de 200 mil clientes. Então é uma empresa que a gente chegou num tamanho que às vezes uma empresa demora 20 anos para chegar. Em 4 anos. E qual que é o problema disso? O problema disso parece que os problemas acumularam nesses 4 anos. Então, assim, o nível de dificuldade que foi pra gente lá foi incrível. Eu falo que teve vários momentos difíceis. Acho que cada ano, né, apesar de aquela foto no meu quarto lá, parecia que o primeiro ano foi mais difícil. E eu não acho. Eu acho que assim, cada ano tá ficando mais desafiador, porque tem uma responsabilidade maior, você tá lidando com mais gente, tem mais responsabilidade. Mas assim, eu já tive casos assim, que era coisa de chorar. Por exemplo, teve a primeira Black Friday nossa, então a gente começou em março de 2021. Cada mês que foi passando, né, a gente conseguiu acertar, então cada mês estava só vendendo mais, né? Então o primeiro mês, ali em abril, março a gente não vendeu nada, em abril a gente vendeu 30 mil, no outro mês foi 100 mil, então foi assim, foi realmente um crescimento exponencial. Chegou em novembro, a gente fez promoção o mês inteiro. E aí, cara, começou a bombar de vender. Só qual que era o ponto? A gente tinha um parceiro, que era o parceiro que fazia nossas camisetas pra gente, que ele mesmo não tinha capacidade para poder atender toda a demanda que a gente tinha. Nossa. Então, ao mesmo tempo que a gente estava vendendo, eles estavam lá falando assim, e eles falam pra gente, não, a gente dá conta, mas não dava, cara. Porque pensa bem, uma fábrica que tava fazendo ali poucas camisetas por mês, do nada tava com uma dinâmica gigante. Inclusive, eu virei no mesmo ano que eu comecei a trabalhar com essa fábrica, eu virei para essa fábrica mais de 70% do faturamento desse. Porque eu peguei e bombei os caras. Então, assim, a gente pedido, e indo em novembro. Então, em novembro, a gente vendendo bastante. A gente com essa fábrica toda hora falando, gente, cadê? E aí chegou o dia da Black. No dia da Black, eu lembro que a gente vendeu, assim, mais de 100 mil no dia, só no dia da Black. Foi uma porrada. E aí, o nosso fornecedor tava para entregar uma carga na outra semana. Atrasou. E aí ele virou e falou assim, gente, eu não vou entregar essa semana, acho que vou te entregar só na outra semana. E aí o tanto de cliente começou, né? Entrar em contato no Reclame Aqui, mandar nas nossas redes sociais. E aí, cadê meu produto? Já comprei tantos dias, não chega. O pessoal começou aí no meu Instagram pessoal, me xingando. Todo lugar que eles achavam, a gente achou meu endereço, falou que ia lá em casa me pegar, tipo, uns negócios assim, até meio pesado, assim, pô, falando que ia me pegar, que eu era bandido, etc e tal. E a gente, né, assim, óbvio, se o cara... O que a gente fez? Com todo cliente que queria o reembolso, a gente já dava o reembolso na hora. Então a gente falava assim, olha, gente, você tem 2 opções, ou você espera, ou a gente pode fazer o reembolso aqui, né? Não vai ficar com dinheiro seu também se você não estiver insatisfeito. E teve muita gente que falava, não, eu não quero o reembolso, eu quero minha camiseta, mas não chegou. Então assim, foi um caos. Porque é diferente o e-commerce com a loja física ali. A loja física não chegou, você não expõe, não vende, ó, não tem, acabou. Não expõe, não vende, Mas ali quando você não tem, você é vítima de tudo isso aí, dessa pressão que vem, né? Te negativa e tal. É terrível isso. Exato. Eu podia ter sido mais conservador, eu podia. Só que eu queria vender, né? Assim, a gente tava vendendo, tava num bom caminho, né? Eu acredito muito que se tá numa época boa, você não pode também desacelerar. Então eu fui falei assim, nós vamos dar um jeito. E aí meu fornecedor falou, não, vou mandar, tá pronto, vou mandar para você. E aí nessa época a gente tinha um operador logístico terceirizado. E aí operador logístico o pessoal que fazia a embalagem e mandava pra casa do cliente. E aí a gente contratou uma transportadora, pegou lá na fábrica e levou para o transportador logístico. Chegou no transportador logístico, tudo molhado. Nossa. Deu uma chuva torrencial. Por algum motivo, né? Eu acho que eles fizeram a mudança de um caminhão para o outro e deixaram dormir de noite num lugar descoberto. Molhou, bicho, todos os produtos. Todos. Eu lembro até hoje, eu tava no escritório, o pessoal me ligou e falou, Bento, essa carga aí que a gente tinha, molhou tudo. Não vai dar pra aproveitar quase que nada. Eu lembro que a gente tava tanto no estresse, todo mundo tava tanto no estresse, numa dificuldade, etc. Que eu olhei pra todo mundo, assim, todo mundo com aquela cara, né? Assim, não sei agora. Eu comecei a rir. Mas eu comecei a rir. E eu ria. Eu falei assim, gente do céu.
como que pode uma coisa dessa, gente? E aí no final todo mundo começou a rir lá do escritório, sabe? A gente rindo assim da situação, do desespero, né? O que a gente vai fazer? E eu lembro que a gente riu na hora, e o pessoal, mas o que você tá rindo? Eu falei, cara, ficar bravo não vai adiantar nada. Vamos rir aqui e vamos ver o que a gente faz. Eu lembro que a gente ficou 10 minutos, né, processando isso. Depois disso a gente já começou a trabalhar. Beleza, o que dá pra fazer? Vamos lá, carga, vamos pegar, vamos conferir a carga inteira. Tem coisa que vai dar pra aproveitar, coisa que não molhou. Tem coisa que as coisas que molharam a gente já vai jogar pro lado e aí a gente vê depois com a transportadora como é que faz. Já acionamos o fornecedor, e aí, como é que se faz? A gente pode pegar aqui turno sábado, domingo, a gente pode correr atrás aqui, etc. Beleza, ajuda a gente aí, etc. No final, deu tudo certo. Mas eu acho que esse foi um case ali do primeiro ano, que foi um ano muito desafiador. E acho que mostrou também que, eu falo muito isso, Jair, quando sua empresa cresce muito rápido, todo mundo acha que é só ponto positivo. Mas, na verdade, crescer muito rápido gera problemas também muito problema. Muito problema. Vão potencializando, né? Muito mais. Inclusive uma empresa que cresce, né, no nível que a gente cresce, né? Do ano passado para esse ano a gente está crescendo 70%. E sempre a gente só dobrou, né, ano após ano. Tudo fica mais difícil, né? Primeiro, ter fornecedor para fazer. A gente chega no nível da gente pedir tanto para fornecedor que realmente a gente explode a capacidade do cara. O cara não consegue entregar. Aí você tem que ver outros fornecedores. Dinheiro, né? Você tem um fluxo que você vai lá, tá sempre comprando e sempre vendendo, só que ao mesmo tempo você está comprando mais porque você está sempre crescendo exponencial, então sempre falta dinheiro, né? Mesmo sendo uma empresa que dá lucro, uma empresa que dá resultado, sempre falta dinheiro. Então assim, uma dinâmica muito intensa mesmo, sabe? Desde o primeiro ano, que foi isso que essa história que eu te contei das caixas molhadas, até hoje, todo ano que passa tem sido muito desafiador. Esse ano já foi um ano mais tranquilo, né, uma empresa que a gente não tem uma fábrica, não tem um galpão, então para a gente conseguir crédito sempre foi muito difícil. E agora até começou a ficar um pouco mais fácil, né? A empresa começou a ficar maior, estamos com um contato melhor com o banco, etc. Então hoje a gente já meio que resolveu, mas por muito tempo, cara, eu tive que me virar ali para conseguir dinheiro para poder rodar a empresa. Tinha dia que a gente ia dormir sem saber como que a gente ia pagar as contas no outro dia, assim. Isso eu tô falando de uma empresa que dá certo, né? Porque muitas vezes a galera acha que a empresa tá quebrando, que ela fica sem dinheiro. Também. Só que se você tá crescendo muito rápido, você também fica com falta de dinheiro. Que é uma coisa que pouca gente fala. Mas assim, no final das contas deu tudo certo. A gente já tá muito mais tranquilo. Tanto que a gente abriu nossa primeira loja física, que foi um investimento muito grande que a gente fez. Onde está a sua primeira loja física? Abrimos lá no BH Shop. BH Shop? BH Shop. Então, eu sei que muita gente capelinha tem costume de ir lá, né, no BH Shop. Se quiser lá nos visitar, né, a gente serve café aqui de Capelinha, inclusive. Olha que legal. A gente serve cerveja, uísque, né? Tem toda uma dinâmica bem legal lá, porque a gente fez para ser uma loja de experiência. Mas a gente fez no 4º andar do BH Shop, né? Então, assim, aquele lugar lá que tem... É uma área nobre, hein? Área nobre, Manuel Bernardes, Rolex, Montblanc. Então agora tem a Mimo Club, que é uma marca de um capelinense, né? Então acho que o capelinense que for lá pode ficar orgulhoso. Então a marca do capelinense lá no 4º andar do BH Shop, que é um lugar, assim, do mais top de Belo Horizonte. Né? Que bacana. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e também Brasnica, e volto já. Memória positiva. Temperos Pilão Mineiro. Olha, a qualidade dos temperos Pilão Mineiro é aquela qualidade que valoriza a sua culinária no dia a dia. Tem o tempero completo, tem o tempero sal, alho e cebola, tem também o corante, né, com a qualidade fantástica, e tem também os temperinhos como pimenta calabresa, tempero baiano, amaciante de carne e muitos outros que você encontra nos melhores comércios. Tem os molhos, né, muito bons também, como o molho de alho, o molho de pimenta batida, o alho poró cremosão, e tem também aquele sal para o seu churrasco, sal temperado. Enfim, são muitos produtos que no dia a dia você precisa ter na sua casa. Aquela comida com sabor diferenciado, sabe por quê? É porque tem temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. A Brasnica é uma empresa brasileira especializada na produção e exportação de frutas tropicais em geral e com destaque para a banana.
desde 1967, quando o imigrante japonês Yuji Yamada iniciou seus primeiros plantios de banana em São Paulo e buscando melhores condições climáticas, a produção foi expandida para o norte e sudoeste de Minas Gerais, além de Goiás e Tocantins. Chegou em Capelinha e atende toda a região, tanto fornecendo hortifruti de qualidade como adquirindo de nossos produtores, aquecendo nossa economia. Se sua empresa procura qualidade em hortifruti, a melhor opção é Brasnica. Estamos de volta em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica, nessa prosa aqui no Memória Positiva, com o Bento Meirelles, da Minimal Club. Ô Bento, você com essa sua empreitada, com esse seu sucesso, chegou até a Forbes. Como é que foi isso? Pô, foi bem legal. Já isso, foi em 2022, a gente se candidatou, né, na Forbes, que são a Forbes Under 30, que é basicamente os empreendedores que estão mais despontando ali, abaixo dos 30 anos. Então, eu lembro que a gente fez nossa inscrição, e sempre com inscrição pede indicação de pessoas, né? Então, a gente tem como sócio lá da empresa o Alfredo Soares, que ele é hoje um grande empreendedor aí, não sei se todo mundo conhece, hoje ele é sócio do G4 Educação, que virou uma das maiores escolas de negócio do Brasil. E o Alfredo até tem conteúdo bem legal no Instagram, né? Quem quiser acompanhar, o Alfredo, ele traz muito insight muito legal. E ele é um cara que ele é sócio nosso, né? Nosso conselheiro, meu amigo pessoal. Eu falei, Alfredo, indica a gente lá, né? Porque você conhece o pessoal lá, você sabe, você tem abertura com a galera. E realmente, ele falou lá, ele indicou, o pessoal viu o nosso case, e o nosso case realmente é um case bem diferente, né, Jair? Porque, por exemplo, a gente está falando de uma marca que em 4 anos se tornou uma das principais marcas de moda masculina do Brasil, sendo que você pega as outras grandes, né? Reserva, Aramis, etc. São todas marcas ali que tem 20 anos, 15 anos, 18 anos de mercado. E a gente, em 4 anos, a gente tomou um patamar muito grande. É claro, a gente é muito menor do que essas marcas que eu estou falando. Só que a gente tomou esse espaço grande pela rapidez de como a gente cresceu. E hoje, uma coisa impressionante, assim, eu vou no aeroporto, por exemplo, eu vejo gente de mínimo em tudo quanto é lugar, né? Eu tô no shopping, eu vejo gente vestindo mínimo em todo lugar. Então, realmente foi um case de sucesso, assim, que bombou. E aí eu e meu sócio saímos lá na Forbes, fomos indicados, né, como uma das pessoas mais influentes em varejo, e foi muito marcante pra gente. A gente já viu muitas marcas surgindo, fazendo um sucesso estrondoso e depois desaparecendo, né? Pode ser que você tenha usado, não sei se usou, se é do seu tempo, por exemplo, as mochilas Company, né? Carteiras Company, quem tinha na época, nossa, todo mundo queria mostrar a Company. E depois disso, muitas outras marcas se passaram e elas acabaram sendo passageiras. Você acredita isso quando o que você fala sobre essa grande variedade, você tentar expandir demais e não conseguir, às vezes, acompanhar a demanda? Pode ser que tenha acontecido isso? Eu acho que moda é um mercado muito complexo. Hoje a gente está em moda e a gente está em itens de casa. Eu até acho a empresa Tá em itens de casa também? itens de casa, que é a Home, que é uma empresa que até está crescendo bastante. Inclusive, a gente vai sair mês que vem, ou esse mês ou mês que vem, no Shark Tank, que é aquele programa, sabe? Uhum. E até a gente fechou, né, negócio lá com um dos investidores lá, que é o Sérgio. Então, foi bem legal. E a Home também está crescendo até no mesmo nível de crescimento que a Mínimo. Então, outro case muito sucesso. A Home eu acho uma empresa até mais segura, assim, falando em termos de mercado, que é um mercado que ele é menos dinâmico. Já a moda é um mercado muito dinâmico. É isso que você falou, é muito verdade. Teve várias marcas que cresceram e depois caíram. Vou te dar outro exemplo. A Vidibula, que eu sempre falo. Sim. Né? A Vidibula bombou, né, nos anos 2000 e poucos ali. Eu lembro que aqui em Capelinha tinha, né, até outdoor de Vidibula e tal, então tinha em todo o Brasil. E hoje em dia é uma marca que até existe ainda, mas não vende nada. Então, assim, a moda ela tem esses movimentos cíclicos da moda. Que igual eu te falei, agora a moda é roupa de surfista. Aí todo mundo vai pra roupa de surfista.
Agora a roupa é roupa de skatista. Aí todo mundo vai pra roupa de skatista. A gente entrou na tendência do básico. E aí você entra na mínimo. Aí você fala, pô, Bento, então você tá dizendo que daqui a pouco você vai cair. Eu acho que não. Claro, é um risco que você tem que estar sempre em mente. E eu tenho isso sempre em mente. Pois é, mas você tá seguindo uma linha aí, que ela é uma linha que ela tá com a tendência de crescer muito, porque tá muito ligada também ao corpo, ao movimento, academias, e hoje o que tem crescido esse movimento de academias, né, todo mundo buscando a saúde e a necessidade, porque a vida está ficando cada vez mais corrida, e se você não cuidar da saúde, você não consegue acompanhar, então você está preparado para vestir quem está nesse meio. Exato. Eu acho que você tem que estar sempre renovando. Por exemplo, igual eu te falei, a gente teve o movimento das camisetas. Sim, teve uma época que a camiseta representava mais de 90% do nosso faturamento. Hoje em dia já baixou demais. Né? Por quê? Porque eu consegui diversificar. Então hoje eu tenho a linha que é a linha casual, que é a linha da camiseta, calças, etc. Mas eu também tenho uma linha de roupas para trabalho, como eu tenho uma camisa social, né, que é uma camisa social toda tecnológica, né, que ela é muito mais confortável que uma camisa social normal. Eu tenho minha linha fitness, igual você falou, que é para a parte de academia, de prática de esportes. Então você tem que, como marca, você tem que estar sempre se renovando. Não só marca de roupa, toda empresa tem que estar se renovando, tem que estar vendo qual que é a tendência, para onde que o mercado está indo. Porque realmente você tentar ter sucesso no mercado que não tá bombando, cara, é muito difícil, né? Tenta abrir hoje em dia, né, igual eu falei, nos anos 2000, bombava eram as marcas de skatista. Tenta abrir uma marca de skatista hoje em dia. Cara, é assim, você tem que dar muita sorte ali, fazer um trabalho muito bom para dar certo. Porque você tem que estar vendo a tendência. Só que ao mesmo tempo, a Mínimo, ela até é sempre uma empresa que eu levo, no nosso caso, para investidores, né? Eu tô sempre lá em São Paulo e tal, e o pessoal gosta. E como a gente é básico, eu falo, o básico não sai de moda, né? A Hering, ela tá aí há tantos anos fazendo sucesso. Por quê? Porque, cara, tem uma coisa que, igual eu falo, eu não inventei a roda, né? Uma camiseta branca e preta. Eu dei uma melhorada ali em umas camisetas que já tinha no mercado. Mas é uma coisa que o mercado vai continuar vestindo. Vestiu há 50 anos atrás, vai continuar vestindo hoje e vai vestir daqui a 50 anos para frente. Então também eu acho que a gente tem um pouco mais de solidez, né? Mas tendo sempre isso em mente, que a moda ela é bem dinâmica. Então, se você não estiver sempre se renovando, sempre olhando para o que está acontecendo no mercado, você pode perder o trem andando. Agora, tem um outro detalhe no seu negócio, que é o fazer com que aquela sua ideia, aquele seu propósito, chegue até as pessoas e tenha essa aceitação. A importância da mídia nisso. Como é que foi você lidar com a mídia, você desenvolver o produto e colocar na mente das pessoas que aquele produto era bom e que era aquilo que eles precisavam consumir? Boa, Jair, isso é muito importante. Porque eu sempre falo eu conheço muita empresa, que o pessoal vira e fala, meu produto é muito bom, só que meus clientes não sabem disso. Compra do concorrente. Eu falo, cara, mas aqui, o trabalho de você falar pro seu cliente que o seu produto é bom é seu, não é do cliente. O cliente não tem obrigação de nada. O cliente tá lá vivendo a vida dele, né? Tem 1 milhão de problemas. Tem filho para buscar na escola, ele tem problema em casa, ele tem problema no trabalho, etc. O espaço que uma empresa ocupa na mente das pessoas é muito pequeno. Então, o seu trabalho é você fazer ser visto, né? Ah, Bento, eu sou um ótimo médico, mas ninguém me nota, né? Você tem que fazer o seu trabalho para ser visto. Como? Pode ser por parte técnica, que eu acho que também é muito importante, mas também tem que criar a parte de divulgação. Então, assim, no caso da Mínimo, a gente fez um produto muito de qualidade, igual eu te falei aqui, só que a gente teve que mostrar para as pessoas que a gente estava criando um produto que ia resolver a dor dela. Então, igual eu te falei, o que eu vi que era a maior dor? Era a durabilidade. Já que eu vi que a galera tava já sofrendo com isso, né, com uma roupa que não tinha durabilidade, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer vídeos que eu mostrava que, né, você tá aí usando roupas, mas daqui a pouco elas já vão estar ruins. Por que você não compra uma camiseta aqui, né, que ela vai durar muito mais do que uma camiseta comum? Então eu comecei a vender e explicar um pouco pra galera de por que a nossa camiseta é boa. Uma outra coisa, eu vejo muita gente falando então às vezes você é de um mercado, você fala de forma muito técnica. Por exemplo, as marcas já usam camiseta egípcio, algodão egípcio nas camisetas já tem anos. Isso não é uma inovação nossa. É um tecido, né, que todo mundo, não é todo mundo, mas as boas marcas usam já tem um tempo. Só que eu via muitas marcas falando de algodão egípcio e não explicava por que o algodão egípcio era melhor. E eu fui lá e eu fui explicando. Ó, gente, o algodão egípcio ele é melhor por quê?
Porque ele é um algodão de fibra longa, ele é um algodão mais resistente, por isso ele não dá bolinha, por isso ele tem um brilho natural, por isso ele não vai dar problema. Ao mesmo tempo, o meu algodão passa por um processo que ele não encolhe, que ele não desbota. Então, assim, você tem que conseguir mostrar toda a qualidade do seu produto na sua comunicação. E aí a mídia foi peça central na criação da Mínimo, em que eu consegui trazer isso falando do nosso produto, mas até de uma maneira cômica, né? Então, assim, se vocês forem acompanhar nossos vídeos no YouTube, a gente traz de uma maneira cômica, né? Por exemplo, eu fui fazer uma propaganda de cueca. Eu peguei um pintinho de brinquedo e fiz toda uma dinâmica falando da cueca, entendeu? Então, assim, você tem que chamar atenção, você tem que fazer alguma coisa diferente, cara. Se você tentar fazer sempre o mesmo que todo mundo tá fazendo, você não vai destoar. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, por exemplo, depois vocês pegam nossos vídeos. Nossos vídeos, a gente sempre tenta trazer uma dinâmica diferente, né? Eu vou lançar agora alguns vídeos na nossa Black, agora em novembro, que a gente vai fazer assim, coisas super diferentes que o mercado não faz. Mas por quê? Porque você tem que dar um jeito de destoar. Porque a concorrência é grande, cara. Ainda mais nesse mercado de vestuário. É muito grande. Depois que a gente abriu a Mínimo, teve 30 marcas copiando a gente. Hoje todo mundo se assusta, quem está nesse meio, principalmente com a concorrência chinesa, né? Com quem a gente conversa, já tive a oportunidade de entrevistar o Gelsinho aqui, que lida no Brás lá, e ele fala assim, olha, Jailson, é difícil concorrer com a China, porque você tá falando de um país que tem um trabalho praticamente escravo, que a mão de obra ela é muito barata, para concorrer com a gente, que está entupetado de encargos aqui a todo momento, de direitos, muitas vezes até excessivos, e que você tem que concorrer com isso. Você chegou a sofrer com isso também? Então, como a gente vende produto mais caro, geralmente a concorrência chinesa ela vem muito numa parte de produto mais barato, né? A Shein, a Shopee, etc., que eles entraram muito agressivo. Eu não senti muito isso, mas eu entendo qual que é a dinâmica que o mercado sofre. O que eu acho? Eu acho que tem coisas que são tendências, coisas que não vão voltar atrás. Esse suéter que eu estou usando hoje é um suéter que eu trouxe da China. Então hoje eu tenho vários produtos que eu trago da China e de Bangladesh. Então, né, para quem é indústria, é um pouco mais complicado. Mas se você é uma marca, eu acho que você não tem... É aquele tipo de negócio. Não tem como você brigar muito com o que está acontecendo. A tendência realmente, o nível de produção, de qualidade, de preço que eles têm, cara, é uma coisa de maluco. E eu vou, ano que vem pra lá, eu vou ficar um mês lá, que eu vou realmente fazer todo um estudo sobre produtos, etc, que eu quero trazer. Mas é impressionante, isso assim, o preço muito mais barato, mesmo com impostos que tem, né? E temos muito imposto de importação que a gente paga. Qualidade, né? A galera fala de China como se fosse qualidade ruim. Hoje, para vestuário, a gente tem a melhor qualidade do mundo mesmo. China e Bangladesh, melhor qualidade do mundo. Por quê? As máquinas são muito boas, a precisão é muito boa. Então você tem assim um nível de entrega muito legal. Então eu como marca, em vez de eu tentando brigar ali com a China no nível de produto, eu estou olhando o que eu posso passar para lá. Porque assim, eu tenho várias e várias críticas sobre como que tem, né? A questão do imposto, a questão dos encargos. Eu tenho 1 milhão de críticas. Só que o que eu posso fazer para mudar isso? Eu, como um indivíduo, talvez eu possa, né, pressionar a política, etc e tal, mas eu, como um indivíduo hoje, eu não consigo mudar tanto isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar encontrar alternativas para levar para o meu cliente produto de mais qualidade por um preço mais barato. Então, por exemplo, hoje em dia tem muita indústria já indo para o Paraguai, porque o Paraguai mesmo está dando uma estrutura de produção muito melhor. Tem muita, então, indústria brasileira abrindo indústria no Paraguai. Tem, então, muita gente parando de comprar no Brasil e comprando fora. O que eu acho que o Brasil tem que ver cara, ou a gente melhora a nossa estrutura aqui de imposto, burocrática, etc., ou realmente as indústrias vão tudo para outro país. Mas você, como marca, eu acho que você tem que estar buscando o que vai ser melhor para você ali em termos. Né? Claro, tem produto que ainda não vale a pena. Camiseta, até onde eu estudei, não vale a pena você trazer de China e Bangladesh. E do que você está produzindo hoje, está comercializando hoje, tem alguma coisa ainda que é projeto de você lançar pela Minimal Club? Tem alguma coisa que está na alça de mira? Na alça de mira? A gente tem vários lançamentos. Olha o furo, olha o furo. Que estão em produção aí. Aí eu não posso revelar tanto, mas a gente acabou de lançar recente um tênis que ficou assim incrível, um tênis de couro legítimo, né? Produzido aqui em Franca, aqui no Brasil, então assim, bombando.
que tá aí. E outros produtos que a gente tem, eu não posso falar tanto, mas vai na linha de vestuário, mas a gente até tá olhando produtos que até fogem um pouco de vestuário, então que eu acho que a galera vai gostar bastante. Em Home, né, que é a nossa outra empresa, que é de itens para casa, a gente tá com muita ideia de inovação lá. Inclusive, a gente já lançou muitos produtos inovadores, né? Um travesseiro lá, que é um travesseiro ajustável, então você consegue diminuir ou aumentar o travesseiro. Você tem uma toalha, que é uma toalha, a toalha com a maior gramatura do Brasil, né? A gente lançou. Então, assim, é uma toalha que ela tem 1,70 m, ela é mais alta que eu. E pesa não sei quantos quilos, assim, sabe? Aquela toalha igual, melhor do que de hotel 5 E não estrelas. tem uma coisa melhor do que uma toalha boa, né? É uma toalha boa. E você compra por metade do preço do que essas marcas vendem. Então, assim, a gente tá fazendo muita inovação em termos de produto ali. Muito produto que eu tô lançando que, assim, galera não faz muito ainda no Brasil. Ô Bento, olhando toda a sua história, analisando toda a sua história de um capelinhense de sucesso que chegou até a Forbes e que vem ampliando, vem crescendo cada vez mais, a gente sabe que sua agenda é muito corrida. Há quantos anos você veio? Em 4 anos você veio em Capelinha 2 vezes? 2 você disse, vezes. né? 2 vezes. Desde que eu abri a empresa. Então, com os pais aqui, você imagina a loucura que é a vida do Bento aqui. O espaço, ele está aberto não só para o Bento, mas para muitas pessoas. Mas tem que ousar, tem que acreditar, tem que se preparar. O que é o conselho que você dá do que você fez e que deu certo e que pode ser a receita do bolo? Boa. Acho que tem uma coisa que eu sempre falo, Jair, em todas minhas conversas, assim, aí eu vou agora até direcionar uma dica pra galera jovem. Eu vejo muita gente jovem que não tá querendo trabalhar duro. E eu acho que se você tá entre seus 20 e 40 anos, é a sua época mais produtiva. E é a sua época que você tem mais energia e é a sua época que você tem menos responsabilidade. Você não tem filho, você não tem etc. coisa pra fazer. Na maioria dos casos, né? Então eu acho que você tem que se dedicar em ser o melhor possível e trabalhar o mais duro possível nessa idade. Então, assim, é a dica que eu dou pra todo mundo. Galera que é lá da empresa, eu falo, gente, a gente tem que trabalhar duro. Não é só porque vocês estão aqui na empresa, mas eu tô falando aqui, tem muita gente nova lá. A média de idade da nossa empresa é tipo uns 23 anos. A galera é muito nova. Eu falo, pessoal, porque aqui, o que você fizer agora de esforço, de crescimento, de aprendizado, etc., agora, daqui a pouco, quando você tiver com 40 anos, você vai poder estar mais tranquilo, você vai poder estar trabalhando menos, você vai já ter feito uma estrutura mais legal, vai ser uma pessoa que ela já vale mais não só pelo trabalho, mas pelo conhecimento que tem. Então, a dica que eu dou para as pessoas é trabalhe duro, cara, não tenha medo de trabalhar, se esforce agora, plante agora para colher no futuro. Eu vejo muito amigo meu que às vezes não está querendo, né, trabalhar direito, não tá querendo se dedicar agora. Eu acho que é sua época de se dedicar, né? Eu acho que a gente tem que ter isso bem em mente, que, pô, a vida ela tem que ser para curtir, etc. Mas essa época da vida é a época que você tem que trabalhar mais. E aí, quando você tiver com uns 35, 40, etc., você já pode dar uma desacelerada, que você ainda é novo, né? Mas se você estiver trabalhando pra caramba, você vai chegar nessa época, você já vai ter uma qualidade de vida ali, você vai ter uma oportunidade melhor. E é a minha filosofia hoje. Então hoje, né, a Nath tá aqui, que ela é médica, né, tá fazendo residência de cirurgia. Ela trabalha o dia inteiro, eu trabalho 13 horas por dia. Então assim, todo santo dia. É uma rotina. Então assim, eu acho que esse é o jeito para você alcançar o sucesso. O Elon Musk, né, que é um dos caras mais genial do mundo, cara, você olha pra ele, você vê que ele é gênio, de tão meio doido que ele é. Ele trabalha, ele dorme na fábrica para poder trabalhar, de tão, né, Vidrado que é para fazer o negócio. Então assim, eu acho que a gente que meros mortais que não são gênios, a gente tem que trabalhar, tem que botar muito trabalho duro. Porque se é bom, beleza. Se você é bom em 8 horas, imagina o que você não consegue fazer em 12 horas. Uhum. Então, assim, eu dou muito essa dica para as pessoas. É trabalhar duro, é estar sempre estudando, sempre se melhorando. E por estudar, gente, eu não falo assim, fazendo pós, fazendo mestrado, etc. Não, hoje em dia você tem acesso a muito conhecimento que às vezes é de graça, no próprio internet. Eu vejo muita gente que às vezes não está estudando, não está vendo coisas, mas tem um tanto de conhecimento na internet que ele já poderia estar pegando no ChatGPT, no YouTube, tem muita coisa que já dá para achar, né? Quem está aqui ouvindo a gente, você não precisa pagar uma faculdade de tantos mil reais por mês para se formar. Tem muito e muito conteúdo hoje já online. Saber inglês é uma coisa boa, que no momento que a pessoa sabe inglês também, ela abre um leque ali de possibilidade para ela pesquisar meio que conteúdo do mundo inteiro. Então é uma coisa que eu sempre aconselho as pessoas a fazer, é estudar bastante o inglês. E aí depois disso, se dedicar, trabalhar bastante e se rodear de boas pessoas. Então, se rodear de boas pessoas, pessoas
honestas, pessoas que vão te fazer crescer, te mentorar, acho que é o caminho para o sucesso. Ô Bento, você está passando por problemas na sua empresa também, igual todo mundo que vem aqui reclama, da falta de mão de obra por causa do social, né? Daquela coisa do dar, é governo dando, é bolsa isso, é auxílio aquilo e tal, e que desanima as pessoas de preencher as vagas de emprego, preferem estar recebendo ali. Você sofre com isso também na sua empresa? O meu perfil é um perfil menos. Eu vejo que as pessoas que às vezes pedem emprego pra galera que, né, tá com programas sociais, às vezes é um perfil um pouco mais operacional. O meu perfil é um perfil mais de galera que já ganha mais, né? Galera que já é mais formada e tal. Então eu não sinto tanto Mas isso não por afeta conta a sua disso. logística também? De você chegar, por exemplo, às vezes uma empresa que Afeta, precisa que te fornece ali, mas o funcionário dele não afeta, reduziu. afeta. Hoje, pra você ter uma ideia, eu tenho 50 vagas abertas. Eu não tô conseguindo preencher. Tem vaga que eu tenho há mais de um ano que eu tô procurando gente. Então, assim, tem desemprego? Tem desemprego, mas tem muita gente que ou não quer trabalhar, ou quando a gente entrevista, não tem uma dinâmica de trabalho que a gente gosta, assim. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho uma régua alta lá na empresa, eu tenho mesmo. Só trago gente que eu acho que é muito boa e tá muito ambiciosa ali, quer trabalhar, mas eu sinto muito isso na pele, que as pessoas não estão preparadas e as pessoas não estão com muita vontade hoje em dia. Tem muita gente que tem mania de falar assim, eu não consegui emprego porque exige experiência. Você prefere moldar as pessoas ou eles já virem trazer esse conhecimento? Então, uma coisa que eu faço, que eu acho que daqui a pouco vai ser um trabalho de todo empresário no Brasil, eu realmente acho que vai ser um trabalho de todo empresário no Brasil, é formar gente. Isso eu faço demais, demais. Eu trago gente de 18 anos lá, falo assim, ó, senta aqui comigo, nós vamos aprender, eu vou te ensinar, etc. Tive já menino que ficou 2 anos lá comigo, saiu ganhando 10 mil, 15 mil reais. Por quê? Porque eu ensinei pra ele muita coisa. Então isso é uma coisa que eu faço, eu gosto de gente que qual que é o meu perfil que eu mais gosto? É menino ou menina, né, mas eu falo gente nova, ambiciosa e que, pô, quer empreender ou quer abrir uma empresa no futuro ou quer, sei lá, ficar rico. Então eu pego, viro e falo assim, vamos lá, trabalha direito, trabalha aqui comigo que eu vou te ensinar tudo que eu sei. E eu faço isso, né? Porque tem muita gente que às vezes tenta me... Bento, você faz mentoria? Eu falo, não faço mentoria, eu não dou curso. O que eu faço? Eu formo a galera que tá comigo. Então hoje em dia eu tô indo muito em escola, em faculdade, chamar esses meninos pra lá, ensino pra eles coisa demais, né? Eles até, assim, trabalham muito, mas assim, eles saem preparados. Tem menino de 22 anos que tá lá, já isso, que tá saindo pra ganhar 8 mil reais em empresa lá. 22 anos, sem faculdade, sem nada. Por quê? Uhum. Porque eu ensinei pra ele coisa que ele pode aplicar. Então, eu acho que todo empresário, né, daqui pro futuro vai ter que ter na empresa toda uma estrutura de treinamento, de preparação de pessoas. Eu mesmo eu criei agora, né, lancei há 2 meses, uma coisa que eu chamo de Universidade Moon. Então, é porque nossa empresa é Moon Ventures, né, o grupo, e a gente está criando uma universidade mesmo de curso online, que a gente está fazendo vários cursos para preparar a galera para trabalhar para a gente, mas aí, se ela quiser sair, etc., ela vai estar preparada para a vida. Né? Porque eu acho que a gente, como empresário, a gente também tem uma responsabilidade de fazer essas pessoas crescerem. E eu faço muito isso. Mas é um desafio diário e com certeza o maior desafio de todos os empresários. Todos os empresários que eu converso estão com dificuldade de achar gente. Algum arrependimento na vida empresarial ou coisas que você gostaria de ter feito e não fez e que você vem carregando isso aí com você? Cara, arrependimento não tanto, mas acho que uma coisa que me destravou muito, né? E eu vejo muitos empresários às vezes travados, é que às vezes eles estão lá e eles trabalham pra caramba, né? Eles são aquelas pessoas que resolvem, etc. Eu acho que eles demoram muito pra trazer pessoas muito boas. E mudou o jogo pra mim foi trazer pessoas muito boas lá comigo. Botar de sócio, salário alto, gente com referência, etc, pra dividir essa responsabilidade. Então hoje eu tenho 6 diretores no nosso time, né? Pessoas que são bem pagas, são pessoas que a maioria são sócias da empresa. Então a gente tem um programa de sócio lá, né, que é um programa bem legal. Então eu vejo que muito empresário às vezes demora para trazer uma pessoa mais cara. Às vezes, não tem como pagar e tal pro cara. Cara, pode ter certeza, vai melhorar a qualidade de vida sua, vai melhorar a sua empresa, você tem outra pessoa ali muito capaz. Né? Eu já conheci muito empresário que era só ele trabalhava só gente com um nível mais baixo, né? Estagiário, etc. Não, traz um diretor, traz um cara com vivência, traz um cara com experiência, pessoa que você vai poder deixar a responsabilidade na mão. E isso eu tô até fazendo agora mais, estou trazendo até pessoas mais preparadas para a empresa, porque eu, tipo, muito tempo, né, como a gente era uma startup que não tinha dinheiro,
contratar só esses meninos de faculdade e tal. Então, agora eu já estou contratando gente mais velha, gente com mais experiência. Estou aumentando a média da idade da empresa agora. Que bacana. Ô Bento, quero agradecer imensamente sua participação. Não foi uma entrevista, não foi um bate-papo, foi uma aula de empreendedorismo, de coragem, de luta, de vitória, mas que isso a gente não podia esperar diferente por causa justamente do seu berço, do Serginho Meirelles, da Lidinha, que realmente, além de serem pessoas do bem, ainda pessoas muito dedicadas em tudo que fizeram e que tem um nome na história de Capelinha, na história da cafeicultura, enfim, do desenvolvimento nosso aqui regional, muito grande. Então, de uma boa árvore é impossível dar maus frutos. Então, parabéns aí pelo seu sucesso com a Minimal Club e que a empresa possa continuar crescendo e que a gente tenha outras oportunidades de contar novas vitórias aqui. Com certeza. Quero voltar mais para Capelinha com mais frequência, porque agora eu tô em falta mesmo. E aí a gente marca um novo papo aí. Beleza. Obrigado. Gente, falei então com o Bento Meirelles, CEO da Minimal Club. No próximo sábado tem mais um quadro Memória Positiva. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.